Meu amado, vamos direto aqui na palavra. Deus colocou uma mensagem no meu coração para me compartilhar com você nessa noite. Eu convido você a abrir a Bíblia junto comigo no Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. A palavra de Deus diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Vamos até aí. Meu amado, essa passagem que nós lemos aqui, ela é muito conhecida de todos nós. É um fariseu, um dos doutores da lei da época onde que Jesus estava andando por Israel, que vai, segundo esses versículos estão dizendo, ele vai durante a noite encontrar com Jesus. Mas, para a gente entender melhor o peso dessa história, entender melhor o que aconteceu nesse encontro entre Jesus e Nicodemos, a gente precisa situar algumas coisas aqui da palavra de Deus, para você entender onde Deus quer chegar no seu coração, para você entender o que Deus quer falar especificamente com você nessa noite. Porque todas as passagens da Bíblia, a gente pode ler elas do lado de fora, com indiferença, apenas uma história, apenas lendo algo que aconteceu lá atrás, mas não é esse o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que cada história dessa da Bíblia, a gente se transporte para dentro dela, e a gente entenda o que Deus está querendo dizer. E aqui, essa passagem começa dizendo assim, ó: e havia entre os fariseus. E eu começo falando com você sobre isso. Porque quem eram os fariseus? Resumidamente, era um grupo de religiosos, pessoas que conheciam muito da palavra, que eram guardiões da lei, que tomavam conta do templo, em Israel, eram homens dedicados à religião. E a Bíblia, nessa passagem, ela faz questão de começar dizendo sobre os fariseus. Nicodemos era um fariseu, mas há algo deslocado aqui. Por quê? Porque a relação de Jesus com os fariseus era uma relação difícil, era uma relação tumultuosa, era uma relação complicada. Se tem alguém que Jesus perturbou na passagem dele na terra, foram os religiosos. Guarde isso no seu coração. Os fariseus foram talvez as pessoas que ficaram mais perturbadas com o ministério de Jesus. E eu queria te mostrar algumas coisas entre Jesus, entre os homens de Deus e os fariseus, para você entender a importância de ser um fariseu que foi ao encontro de Jesus à noite, para conversar com ele. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo de número 3, versículo 7, a Bíblia cita um encontro de João Batista, antes de Jesus, João Batista, que pregava a palavra de Deus lá no deserto, e multidões iam lá encontrar com João Batista, dando para ouvir ele pregar. E aí um dia, na pregação de João, apareceram os fariseus. E aí João Batista se referiu a eles dessa maneira: e vendo ele, João Batista, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quando João Batista viu aqueles homens religiosos da época, que estavam lá como guardiões, que eram os guardiões da moralidade, do cumprimento da lei em Israel, João Batista, que já era um homem mandado por Deus
para trazer mudança na terra, para preparar o caminho do Senhor. João Batista, quando viu eles, já foi logo apontando o dedo e chamando eles de raça de víboras. Mateus, capítulo de número, para você acompanhar junto comigo. Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 34. Mateus 9, 34. Os fariseus veem Jesus libertando um homem. E aí, Mateus 9, 34, a Bíblia diz que os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Quando os fariseus viram Jesus fazendo a obra de libertação na terra, o que saiu dos lábios deles foi: ele é endemoniado. Os fariseus acusaram Jesus de ser endemoniado. Disseram: ele expulsa demônios, mas através da ação de Satanás. Olha para você ver o nível do que era o relacionamento entre Jesus. Começou em João Batista, passando para Jesus. João Batista, raça de víboras. E Jesus começou a libertar. Eles começaram a falar: Jesus é endemoniado. Olha para você ver quem eram os fariseus nesse retrato que nós estamos desenhando aqui, para Deus falar no seu coração nessa noite. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 12, 14. O que é que os fariseus queriam fazer com Jesus? Mateus 12, 14. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra Jesus, contra ele, Jesus, para o matarem. A Bíblia está dizendo: os fariseus falavam que Jesus era endemoniado. Os fariseus falavam que queriam matar Jesus. A Bíblia diz em Mateus 16, 11, Jesus foi conversar com os seus discípulos. E aí Jesus falou o seguinte para os seus discípulos: como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardeis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Jesus, quando estava ali ensinando os seus discípulos, numa hora de intimidade num barco, Jesus começou a falar com eles assim: toma cuidado com o fermento dos fariseus. E eles pensaram assim: mas qual o fermento? Será que é o fermento que eles põem no alimento, e o alimento fica ruim, pode envenenar a gente? Não, Jesus falou: não, o fermento que eu estou falando é aquilo que faz a massa crescer mesmo, é a soberba dos fariseus. Presta atenção, qual é o papel do fermento numa massa? O fermento faz a massa, e a massa fica maior do que na verdade ela é. O fermento, ele distorce a realidade de algum componente, de alguma estrutura. E Jesus estava dizendo: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. O que é a vaidade, a soberba dos fariseus? Porque eu conheço a palavra toda, de Gênesis a Êxodo, passando em Levítico, e se eu conheço a palavra toda, ninguém precisa me ensinar nada, porque eu já li tudo. O fermento dos fariseus faz ele achar que ele é grande, que ele é maior do que é na verdade. Então veja bem, quem eram os fariseus? Pessoas que queriam matar Jesus, pessoas que falavam que Jesus estava endemoniado, pessoas que João Batista chamava de raça de víboras, pessoas que Jesus falou com seus discípulos: toma cuidado com eles, não fica muito perto não, não entra na deles não. Esses eram os fariseus. E aí, meu amado, a Bíblia diz que Nicodemos, um fariseu, foi procurar Jesus. Veja bem, qual é o grande mistério no início da manifestação de Jesus? Sabe qual é o grande mistério? É que aqueles que mais conheciam a palavra, as profecias, os livros, foram os últimos a conseguir enxergar a chegada do reino de Deus. Aqueles que se dedicavam a ler, a guardar a lei, o mandamento,
quando o reino de Deus se manifestou, eles não conseguiram ver que era o reino de Deus. Sabe por quê? Fermento demais, soberba demais, inchado demais. O reino de Deus só pode vir do jeito que eu acho que tem que ser, do jeito que nós elaboramos na nossa mente. E aí, um fariseu chamado Nicodemos foi ter com Jesus. O que Nicodemos tinha que os outros fariseus não tinham? Qual será que era a diferença de Nicodemos para os outros? Talvez seja, meu irmão, uma palavra que eu vou te dizer, muito fácil, mas que o mundo despreza. Sabe, talvez seja o quê? Simplicidade. Simplicidade. Está sempre pronto para aprender algo novo. Está sempre disposto, com o coração aberto, para investigar uma certa situação. A Bíblia fala de povos, de grupos que existiam na época de Jesus, e fala que eles eram de um nível mais elevado. Por quê? Porque eles pesquisavam as coisas. Eles não eram coração duro, como está cheio de gente no mundo, que quando a gente vai pregar, não precisa te falar nada não, já conheço a Bíblia, eu conheço esses versículos, eu sei todos os mandamentos. Está cheio de fariseu no mundo, está faltando Nicodemos. Está faltando Nicodemos, simplicidade, para investigar, para querer entender, para querer conhecer de verdade, para sair das aparências. Estavam lá eles, conheciam a lei de cor e salteado, e quando o Messias, que a lei fala da primeira à última página, a lei anuncia a vinda do Messias. Quando o Messias veio, eles não enxergaram, eles quiseram matar ele, falaram que o Messias estava endemoniado. Olha para você ver, meu irmão. Mas Nicodemos saiu do grupo e foi um dia à noite, provavelmente para não ser visto pelos outros, e foi conversar com Jesus. E o diálogo de Nicodemos com Jesus é tão importante quanto para a minha vida e para a sua, hoje no Evangelho. Olha o que Nicodemos fala com Jesus: investiga comigo, abre o seu coração, porque a maior dificuldade para o crescimento do ser humano é ele abrir o coração. Conhecimento e sabedoria na terra tem de sobra, mas também tem de sobra na terra é coração duro, coração fechado. Você vai ensinar, o cara não quer aprender. Você fala, o cara não quer ouvir. A Bíblia fala, a sabedoria está aí pela rua, ela grita nas esquinas, ela está nas ruas, é possível ver ela, mas o cara não quer abrir o coração. Por quê? Porque muita gente pensa assim: eu não vou aceitar que o outro me ensine, eu não vou aceitar que o fulano sabe mais de Deus do que eu. Fermento de fariseu. Olha o diálogo de Nicodemos com Jesus. A Bíblia diz assim, versículo 2, capítulo 3, 2. Este foi ter de noite com Jesus, Nicodemos, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Olha o mistério. Sabe o que fez Nicodemos sair da manada dos fariseus e ir lá ter com Jesus de madrugada? Sabe qual foi o motivo que despertou Nicodemos? Para Nicodemos pensar assim: peraí, tem alguma coisa de errado. Nós estamos falando que ele é endemoniado, nós estamos querendo matar ele, nós estamos desqualificando ele o tempo inteiro, estamos perseguindo ele, mas espera aí, por quê?
Nicodemos falou aqui com Jesus. Por quê? Porque os frutos que ele manifesta, porque os frutos que eu estou vendo na vida dele, não são dessa terra. Presta atenção, meu irmão, o que chamou a atenção de Nicodemos foi que Jesus dava frutos, produzia frutos que não eram iguais aos frutos que Nicodemos via na vida de outras pessoas. E como os frutos eram diferentes, presta atenção, e como os frutos eram diferentes, isso significa que a natureza da árvore que dá os frutos também era outra. A Bíblia diz o que? Cada árvore dá o fruto segundo a sua espécie. Se tinha lá um homem curando os enfermos, libertando os cativos, pregando perdão, falando sobre o amor, ensinando sobre Deus, eram os frutos. Aí Nicodemos olhou os frutos e falou assim: espera aí, esses frutos aí não dá nessas árvores que eu conheço aqui não. Ele tem uma natureza diferente da nossa. Por isso ele chegou e falou: Senhor, eu estou vendo os seus frutos, e pelos seus frutos eu sei que você veio do céu. É diferente. Ele falou: olha, eu convivo no meio. Ele era um fariseu. Ele andava o dia inteiro com os religiosos da época. Mas ele falou: peraí, Jesus é diferente. Não é porque Jesus falava que era diferente. Pelo contrário, Jesus o tempo inteiro tentou esconder a identidade dele. Da massa, da multidão. Ele fazia milagres e falava assim: não conta para ninguém o que eu fiz. Não espalha que eu te abençoei. Não fala com ninguém que eu te curei. Não é porque ele ficou inculcado, não é pelo que Jesus falava de si mesmo, é pelo testemunho de Jesus. São os frutos que falam pela árvore. Vem comigo nisso aqui. Olha para você ver, olha essa sequência da Bíblia. Mateus 7:15. Jesus está falando sobre os falsos profetas. Ele diz assim, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Assim como ele disse dos fariseus: sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Por seus, olha o que Jesus falou: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Pode passar. Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Para aí um minutinho que nós vamos continuar. Por isso Nicodemos ficou encucado. Nicodemos começou a falar assim: espera aí, nós estamos falando que ele é endemoniado. O doente vem até ele e sai curado. A mulher foi pega lá no pecado em adultério e vem até ele para ser apedrejado. Ele pega e dá uma palavra de perdão para ela e manda ela reconstruir a vida. O outro endemoniado lá no cemitério, ninguém podia passar perto. Ele dá uma palavra, o endemoniado é liberto. Aí Nicodemos começou a pensar nisso aqui, ó. Ele começou a falar: peraí, árvore boa, árvore ruim, não dá fruto bom. Quem dá fruto bom é árvore boa. Por isso ele chegou para Jesus e falou: Jesus, peraí, eu sei que o Senhor veio de Deus. Por quê? Porque os seus frutos são bons. Não é porque você está falando aí na cidade que você agora é crente. É como se Nicodemos falasse assim: Jesus, já veio um monte antes de você, e realmente veio. Antes de Jesus veio um monte anunciando que era o Messias. A Bíblia conta isso aqui em Atos. Aí, não é porque Jesus chegou em Jerusalém, é como se Nicodemos falasse assim: Jesus,
Não é porque você veio em Jerusalém, aqui em Israel, e está falando que é crente, e está andando com a palavra debaixo do braço, e agora só anda de terno, e agora dá um xaramanai. Não é por isso aí não, Jesus. Eu vim aqui conversar com você, porque antes do Senhor já veio um monte falando que era crente, e a gente foi ver os frutos, e o fruto não tinha nada da árvore do céu. Eu estou vindo aqui conversar com você porque os seus frutos, aquilo que você faz, aquilo que você fala, o jeito que você vive, o jeito que você trata as pessoas, seja rico, seja pobre, seja grande, seja baixo, o jeito que você se expressa. Eu estou vindo aqui, Jesus, porque muitos já vieram falando que era crente, mas você eu estou vendo que é. Quem está entendendo o que Deus está falando? Aí ele diz, versículo 18: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. 19: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. 20: portanto, pelos seus frutos diga isso, pelos meus frutos eu serei conhecido. Aí veja o que ele diz, versículo 21. Não é à toa que esse texto está na sequência. Ele diz: por isso, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque esse é o que dá fruto bom, e é uma árvore boa. Esse vai entrar no reino dos céus. Nicodemos fala com Jesus, e aí Jesus responde ele. Versículo 3: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que é que Jesus deu essa resposta para Nicodemos? Jesus, eu te contei a sequência dos fariseus com Jesus. Aí Nicodemos sai de perto dos fariseus, vai buscar Jesus, porque ele viu que os frutos que Jesus produziam sinalizava que Jesus era uma árvore diferente, que a natureza de Jesus era diferente. E é sobre isso que Deus quer falar com a gente aqui nessa noite, sobre nossa natureza. Porque se a gente não nascer de novo, não tem jeito de produzir os frutos bons. É isso que Jesus está falando com Nicodemos. Se a gente não for uma nova criatura, nós vamos ficar: Senhor, Senhor, eu não fiz minha carteirinha da Viva. Senhor, Senhor, eu não toquei lá no altar. Senhor, Senhor, eu não preguei a tua palavra. Senhor, no teu nome até demônio eu expulsei. Senhor. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, como ele disse para Nicodemos: para entrar no reino dos céus, tem que ter uma nova natureza. Qual era a diferença dos fariseus para Jesus, que chamou a atenção de Nicodemos? Os fariseus falavam a palavra, conheciam a palavra, ficavam no templo ensinando a palavra, mas não conseguiam produzir os frutos que Jesus produzia. Por quê? Porque eles não eram da mesma natureza. Jesus falou disso: não tem como a uva produzir figo, e nem o figo produzir uva, porque a natureza das duas plantas é diferente. E aí por isso Jesus virou para Nicodemos e falou: Nicodemos, você está impressionado com os frutos que eu estou produzindo? Ele falou assim: mas você também pode, só precisa uma coisa, é só você nascer de novo. Se você permitir o Espírito de Deus mudar a sua natureza, também serão mudados os seus. Quem pegou aí? Se você permitir o Espírito de Deus, Nicodemos foi lá: Jesus, eu vim aqui porque eu estou vendo que você não é dessa terra.
Você veio de outro lugar, sua natureza é diferente da nossa, porque você não comete pecado, você não fica irado, você não amaldiçoa as pessoas à toa. Eu estou vendo que o senhor é diferente, sua natureza é do céu, não é da terra. Os frutos estão me contando isso. Aí Jesus vira para Nicodemos e fala: Nicodemos, é isso mesmo, mas está disponível para você também. Você pode ter uma nova natureza. Basta permitir que o Espírito Santo faça surgir a nova criatura. E a nova criatura tem uma natureza diferente da antiga. Por que que o velho homem, quando alguém pisa no calo, manda para aquele lugar? Por que que o velho homem, quando é ofendido, amaldiçoa? Por que que o velho homem, quando apanha, quer revidar? Por quê? Por causa da natureza carnal, que produz os frutos da carne: ira, contenda, e aí vai. Prostituição, adultério, tudo de ruim. Aí Jesus vira para mim e para você e fala assim: olha, por isso que você precisa ser uma nova criatura. Porque quando Deus transforma a sua natureza e você passa a andar no Espírito, você vai produzir outros frutos. Por quê? Porque a natureza mudou. Lá em Gálatas fala: o fruto do Espírito é paz, paciência, longanimidade, bondade. E aí vai. O que significa isso? Significa que você é uma nova criatura. E quando as pessoas olharem para você nessa cidade, meu irmão, as pessoas têm que falar que você não é daqui. Você está entendendo? Que a gente está cansado de ouvir testemunho de gente do mundo virando para a gente, Fabiano, falando assim: mas o fulano não é da sua igreja? Não da minha, né? É crente, é porque eles misturam tudo. Mas o fulano não é crente? Mas eu vi ele fazendo isso? Ou seja, por que que o cara está falando assim? Ele não é do céu nada, ele é da terra. Por quê? Porque eu estou vendo os frutos que ele está produzindo. Ele é violento, ele fala palavrão, ele fala mentira, ele rouba, ele engana, ele adultera, ele faz um monte de coisa. Então eu estou vendo que ele não é desse lugar que vocês falam, não, ele é daqui mesmo, ele é nosso. Sabe o que está faltando, meu irmão? É o mundo olhar para a gente e falar assim: rapaz, essa mulher não é desse mundo aqui não. Esse homem, ele não é da terra, ele é do céu. Por quê? Porque os outros ofendem, ele ora para a pessoa. A gente não vê ele falar mentira para ninguém. A gente não vê ele amaldiçoando as pessoas. A gente vê ele dando glória a Deus, faça chuva, faça sol. A gente vê que ele é uma pessoa honesta. A gente vê que ele, quando tem alguém doente, necessitado, ele ajuda, ele ora pela pessoa. Ou seja, meu irmão, sabe o que está faltando em nós? Está faltando a gente manifestar a nossa natureza do céu. Foi isso que Nicodemos falou. Nicodemos falou: Jesus, eu vim aqui porque eu vi que o Senhor não é dessa terra, o Senhor veio do céu. Por que? Ele falou: por causa das coisas que eu te vejo fazer. É isso que nós precisamos. Há o Espírito do Senhor em nós, mas a gente insiste em andar na carne. Ou então a gente fica de desculpa falando que a carne é forte demais. Dia que você experimentar o poder do Espírito para valer, você nunca mais vai falar isso. A gente falha, a gente erra, mas a gente pode tomar uma decisão. É isso que Jesus falou com Nicodemos. Falou: Nicodemos, você está lá no meio deles. Sabe por que você ainda não experimentou isso?
porque a sua natureza ainda não foi mudada. Mas eu estou aqui para te dizer, se você deixar o Espírito te guiar, você vai experimentar coisas novas. E vai entrar no reino dos céus. Porque no reino do céu, árvore ruim não entra. Pode andar com a Bíblia, pode falar que é crente, pode ter carteirinha da igreja. Se for árvore ruim, que não teve a natureza transformada, não entra. Nessa noite de ceia, Deus está trazendo uma palavra de responsabilidade para mim e para você, meu irmão. Deixa eu te falar, ninguém tem que perguntar se a gente é crente, não. Ninguém tem que perguntar. O cara tem que saber que você é crente. Mas não é porque você fala que é crente, não. É porque ele vê os frutos na sua vida, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu círculo de amizade. As pessoas têm que sair de perto. Primeira conversa que tem com você, se durar 5 minutos a primeira conversa, quando o cara sai de perto, ele já cutuca os outros e fala assim: rapaz, esse Hilton é crente? Essa Lara é crente? Mas por quê? Dá para ver o jeito que fala, a conversa que tem, o jeito que pensa. Sabe o que atrai as pessoas a Deus? É a presença do Espírito em nós. Sabe o que fez Nicodemos romper com um grupo poderoso da época? Foi que ele não aguentou. Amém, Wender? Nicodemos está lá no meio dos frios, dos coração fechado, e está lá Jesus curando, libertando, batizando com o Espírito Santo, multiplicando o pão, multiplicando o peixe. E Nicodemos está assim: eu vou ou não vou? Eu não estou aguentando não, mas eles vão me castigar, eles vão me pegar. Nicodemos falou assim: não quero nem saber, nem que seja de noite, mas eu vou lá ter com ele. E foi. Sabe por quê? Tanto ele quanto os outros fariseus viram os mesmos frutos, mas o coração de Nicodemos estava aberto. Coração aberto para aprender, para receber o Espírito, para viver uma vida de crente de verdade, para abrir mão do que tivesse que abrir. Deixa eu te falar, meu irmão, um jovem rico também não aguentou e foi até Jesus. E chegou para Jesus e falou assim: Senhor, eu estou vendo que o Senhor é mestre, é bom. A mesma conversa de Nicodemos. Aí Jesus virou para ele e falou assim: ele falou: o que eu faço para entrar no reino dos céus? Aí Jesus falou com ele assim: obedece os mandamentos. Aí ele falou assim: isso aí eu já faço, ou seja, a lei eu já sigo. Aí Jesus falou assim: então meio caminho andado, então agora larga tudo que você tem, vende, dá aos pobres, vem e me segue. Aí nessa hora, como diz um amigo meu, a fé do jovem foi lá no pé, e o coração fechou. Jesus falou: abre mão disso, o coração fechou. Abre mão daquilo, o coração fechou. Esfriou, virou e voltou para trás, triste, mas voltou para trás, porque sabia que o caminho certo era seguir com Jesus. Diga assim para quem está do seu lado: meu irmão, toma muito cuidado. Olha no olho dele, fala: meu irmão, toma muito cuidado com o coração duro, com o coração fechado. Sabe por quê? Porque Deus não arromba coração. A Bíblia diz assim: eis que estou à porta e se abrires eu. Deus não arromba coração. Os mesmos milagres, os mesmos frutos, Jesus manifestou diante de Nicodemos e de todos os outros fariseus. Ele bateu na porta do coração de todos os fariseus, mas só Nicodemos abriu. Jesus está batendo na porta do coração do mundo todos os dias, mas está cheio de gente com o coração duro, fechado.
fermento do fariseu está espalhado no mundo. Quem é esse pastor Silas Malafaia para me ensinar sobre Deus? Já cansei de ouvir isso. Quem é esse André Valadão que mora em Orlando para falar de Jesus para mim? Quem é ele? Quem é a Camila Barros para me ensinar alguma coisa sobre Deus? Eu tenho uma religião. Quem já ouviu isso? Eu tenho minha religião. Quem já ouviu essa expressão? Os fariseus também tinham. E sabe o que a Bíblia fala deles? Raça de víboras. O resto da frase de João Batista é assim, ó: produzam frutos dignos de arrependimento, porque senão vocês vão ser cortados e lançados no fogo. Está cheio de gente no mundo com o coração fechado. Mas pior do que isso é coração fechado dentro da igreja. Pior do que isso é na igreja, fermento de fariseu. Não querer aprender. Não, eu topo ser crente para ir no culto uma vez por semana. Se for diferente disso, eu mudo de igreja. Porque é o suficiente, não preciso de mais do que isso. Mais do que isso é fanatismo. Esse negócio de movimento, de oração, não precisa disso. Eu tenho minha fé, eu tenho minha relação com Deus. Aí Jesus está lá curando, libertando, batizando, e os fariseus de longe: não aceitamos, porque nós já temos a nossa fé, a nossa religião. O reino veio, e quem mais estudava a palavra não enxergou. Feche seus olhos. Nós estamos numa noite de ceia. Não tem jeito de participar de ceia com o coração fechado. Não tem jeito de ter comunhão com Jesus sem reconhecer a natureza dele, que ele está acima de nós. Essa noite, e veja bem, não é à toa que Jesus celebrou a ceia pela primeira vez, quase no final do ministério dele na terra. Por quê? Para que os discípulos tivessem a perfeita noção do que significava uma comunhão verdadeira com Deus. Quem era Deus de verdade, para além da letra fria. Quando Paulo escreve a Coríntios e ele diz assim: examinai-vos cada um a si mesmo, é porque você tem que ter como padrão de comparação, não é nenhum de nós, é Jesus. Por isso que você vai andando com Jesus, vai entendendo quem Ele é, o caráter dEle, como Ele pensa, como Ele age. E aí, antes da ceia, você se examina em comparação com Ele, para você ver o tanto que você precisa de arrependimento, de transformação, de mudança. Fale com Deus agora, abra o seu coração para Ele. O Senhor me mostra muitas pessoas sentindo que o coração andava fechado para muitas coisas novas, que Deus tem falado, que Deus tem chamado. Peça a Deus agora para abrir, para você, fala com Ele que você vai abrir o seu coração para o Senhor, que você vai nessa noite expulsar da sua vida todo fermento do fariseu. Como tem fermento nesse mundo, meu irmão, como tem gente soberba, gente que diante da palavra de Deus se coloca numa posição de acima da palavra, para julgar a palavra. Meu irmão, você pode investigar, você pode pegar a palavra, virar ela do avesso, procurar a comprovação histórica dos fatos. Tudo isso você tem que fazer, porque Deus aceita a prova. Mas você não pode não investigar, porque você acha que já sabe mais do que a Bíblia, porque você acha que você não precisa da Bíblia. Expulsa o fermento da sua vida hoje. Expulsa. Abra o seu coração.